Senhoras e senhores, boa noite. É com grande satisfação que damos as boas-vindas a todos os participantes da jornada da Muito Mais Gestão na Univale de Campos Tijucas. Solicitamos a gentileza de manter seus aparelhos celulares desligados ou no modo silencioso. A jornada Muito Mais Gestão é composta por uma gama de eventos que proporcionam aos acadêmicos participar de oficinas e palestras que agregam conhecimento ao conteúdo já estudado em sala de aula e fomentam o espírito empreendedor e multidisciplinar dos alunos. O objetivo da jornada é proporcionar aos acadêmicos oficinas e palestras que agregarão conhecimentos na sua formação e promover a construção de um profissional multidisciplinar na área da gestão. Nesse momento, daremos início à palestra e às teorias. Agradecemos a presença do palestrante professor Mariana Correia, que com muita atenção assinou o nosso convite. Dentro de seus currículos, destacamos mestre em Educação pelo Programa de Mestrado Acadêmico em Educação da Universidade do Vale do Itajaí, vinculada à linha de pesquisas políticas públicas para a educação básica e superior. Possui graduação em Administração na Univale, pós-graduação em Gestão Organizacional e formação para o Magistério Superior. Atualmente é docente desta instituição nos cursos de Administração e Comércio Exterior, ministrando as disciplinas Teorias da Administração e Gestão de Negócios. Desde agosto de 2011, ocupa a função de professora responsável pelo apoio pedagógico do grupo Centro de Ciências Sociais Aplicadas, Gestão da Univale, desenvolvendo orientação didático-pedagógica aos docentes, atuando na formação de professores do ensino superior e nos processos de reconhecimento e renovação de reconhecimento dos cursos de graduação da área de gestão, bem como orientando a concepção e atualização dos projetos político-pedagógicos dos cursos. É revisora técnico-pedagógica do Banco Nacional de Itens, BNI do INEP e MEC. Desenvolve estudos sobre as políticas de regularização e avaliação. Com vocês, professora Mariana Correia. Oi, gente, boa noite. É estranho eu falar daqui, mas eu brinquei com a Ana, que eu sou tão alta, né? Para todo mundo me ver, eu preciso ficar assim, né? Pessoal, boa noite. Primeiro, agradecer a coordenação, professora Ayrton, pelo convite ao NDE, né? Porque essa é uma atividade que é planejada e coordenada pelo Núcleo Docente Estruturante do curso, então também agradecer aos professores do NDE. Acho que aqui só dá o professor Gustavo, que é do NDE, e o professor Piva, né? Agradecer a todos os professores e a vocês também a compreensão da gente estar fazendo essa atividade num único horário. Como vocês estão vendo, a minha voz não é bonita assim sempre, só quando eu estou muito resfriada, como é o caso de hoje. Então, porque eu fiquei com medo de acabar ficando sem voz nessa primeira etapa e acabar aqui na segunda etapa a atividade ficasse prejudicada. Então, agradecer a compreensão de vocês, os professores, por reorganizarem seus calendários. Bom, eu digo que eu leciono a disciplina mais importante do curso de administração. E eu leciono essa disciplina já há 10 anos. Foi a disciplina que eu escolhi que eu ia dar aula quando eu estava no 4º período. Então, quando eu estava sentada aí onde vocês estão. E escolhi que eu daria TA. Falei que eu tinha que dar teorias da administração e daí para isso eu fui me dedicando e eu estudar TA. E uma coisa que muitas vezes eu fico chateada, e quando eu sento com alguns professores para discutir algumas coisas, eles falam para mim, poxa, eu senti falta de talvez em algum momento, quando eu estava sentada de frente, né, para a gente, de talvez ter prestado um pouco mais de atenção na teoria X ou na teoria Y, porque talvez isso hoje eu sinto que faz falta, né? Porque eu também comento que ela é justamente a disciplina mais importante, porque quando a gente fala de marketing, a gente está falando de TA. Quando a gente fala de responsabilidade social, a gente está falando de TA. Quando a gente fala de produção, a gente está falando de TA. Então, é a disciplina que acompanha vocês do primeiro, lá com a professora Antônia, com o professor Luciano, até, de fato, o último período. Obviamente, o professor Ayrton, quando me convidou para vir, ele pediu, Mari, vamos tentar trabalhar com os meninos as teorias de uma forma um pouco diferente do que vocês estão acostumados, porque eu tenho um jeito também um pouquinho diferente de trabalhar as TAs. Mas, obviamente, vai ficar faltando alguma coisa, porque
né, eu tenho 1h15, 1h30 para trabalhar com vocês, algo que eu fico trabalhando lá 72 horas a aula, né, que a gente fica 72 horas a aula trabalhando. Então, eu vou tentar trazer para vocês algo mais geral, e daí depois, eu não sei, já postou, né, Ayrton? Não ainda? O professor Ayrton vai postar 2 textos, que são 2 textos que eu tenho trabalhado com os meus alunos, que eles fazem uma revisão também de TA, com as principais teorias. E também os professores, obviamente, vão acabar também despertando, porque são administradores, né, os que eu estou olhando aqui, tirando o professor Piva, né, mas o restante são administradores. E eu sei que também acabam depois relembrando e retomando algumas coisas com vocês em sala, ok? Gente, então assim, e aí as teorias? E essas teorias, elas não surgiram do nada, né? Essas teorias, elas têm um motivo para acontecerem no contexto das organizações. Então a gente sempre precisa lembrar o porquê da necessidade da gente estudar as teorias, estudar as organizações, que deu origem às teorias das organizações. Bom, primeiro, se a gente for fazer, e eu sei que o professor, até por ser a ementa da minha disciplina, então eu sei que todos vocês trabalharam isso, né? A gente tem todo um contexto, toda teoria, ela não pode ser estudada fora do seu contexto social, político e econômico. Isso é importante por quê? Porque a gente não pode deixar as pessoas olharem e dizer, meu Deus, vocês têm um conjunto de teorias e cada uma fala uma coisa. Não é que cada uma fala uma coisa. É que cada teoria foi criada num contexto para atender uma demanda do contexto social, político e econômico. A origem das teorias, lá em 1900, um pouquinho antes disso, quando Taylor começou a fazer os estudos dele, surgiu de uma demanda. Que demanda era essa? A vinda de muita tecnologia para as organizações pós-revolução industrial, contexto político, econômico, cultural. Então a gente tem o início da industrialização, essas máquinas vindo para as empresas e, consequentemente, essas máquinas sendo incorporadas, mas sendo incorporadas de uma forma muito amadora. Né? Hoje, quando vocês pegam e fazem as visitas técnicas que vocês fazem dentro do projeto Unibem ou dentro das várias outras atividades que vocês têm aqui, a gente chega nas empresas e vê as empresas lá numa linha de montagem funcionando tão certinho, tão bonitinho, cada um trabalhando de um jeito específico porque foram treinados para isso. Naquele momento isso não existia, né? Então, naquele momento, a gente tinha muita tecnologia, as empresas crescendo, mas a eficiência organizacional não acompanhando esse crescimento. Né? Então, daí surgiu um questionamento justamente do Taylor, né? De que forma a gente pode aumentar a eficiência das organizações. E isso que despertou os primeiros estudos das organizações, tanto do Taylor quanto do Fayol. Tá? Bom, ai meu Deus, eu apertei errado, Gustavo? Não? Tá certo. Ok. E daí eu queria trabalhar com vocês um pouquinho essa ideia das teorias das organizações por ênfase. Eu estudo com os meus alunos da seguinte forma. Todas as teorias, elas dão ênfase para algo dentro das organizações. Primeiro, a ênfase foi nos processos. Então, se a gente lembrar lá os estudos de Taylor, o Taylor queria ensinar a gente a trabalhar, a produzir, aumentar a eficiência no processo organizacional. Né? Então, quando a gente tem lá em 1903 o início dos estudos das organizações, a ênfase era onde? No processo. Depois de um tempo, as pessoas começaram a olhar e dizer assim, tá, legal, tu pode ter o melhor processo, tu pode ter as pessoas treinadas, bonitinhas e tal, mas se tu não tiver uma estrutura organizacional que te possibilite, de fato, você alcançar a eficiência, tu pode ter o melhor processo, mas tu não vai alcançar a eficiência. Depois de um tempo, as pessoas começaram a pensar assim, bom, eu posso ter os melhores processos, eu posso ter a estrutura mais adequada, mas se as pessoas não quiserem trabalhar, se as pessoas não estiverem motivadas, se não tiver um líder à frente deste grupo, se as pessoas não tiverem suas necessidades atendidas, se eu não conseguir gerenciá-las bem, eu não vou alcançar meus objetivos. E daí, por último, vem particularmente as teorias que eu mais gosto, né? Que vem aquelas teorias com foco no ambiente, que daí vão te dizer assim, beleza, tu pode ter
as pessoas mais motivadas, os melhores processos e a melhor estrutura. Mas se tu não tiver a toda hora observando o que acontece fora das paredes da tua empresa e naquele movimento, né, que eu costumo chamar de produção puxada, né? Eu vou até o ambiente externo para coletar informação. Mário, o que é essa coleta de informação? Essa coleta de informação é olhar para ver o seguinte: o que o meu concorrente está fazendo de diferente? Que eu posso fazer de mais diferente ou eu posso me apropriar? O que o meu cliente está esperando? O que os meus fornecedores podem me ter de diferente? Quais vantagens econômicas eu consigo aproveitar? Quais vantagens políticas? Então não adianta a gente ter tudo organizado internamente se eu não tiver antenado com tudo que acontece fora das paredes da minha empresa. Se eu não fazer um diagnóstico muito bem do ambiente externo, né? E daí vem as duas teorias, que é a teoria dos sistemas e a teoria mais legal, né? Que pelo menos para o professor ITA é a teoria que a gente mais gosta de ensinar, que é a teoria da contingência, ou seja, a teoria que não diz nada pra gente, né? Tudo depende. Então assim, o que eu tenho que fazer? Depende, né? É muito mais fácil a gente estudar Taylor, né? Porque Taylor, quando vem na ideia do processo, ele vem e fala o seguinte: tem um melhor jeito de fazer, né? Quem já fez TA sabe, né? Aquela ideia do best way, o melhor caminho. Para o Taylor, gente, era tudo muito legal, porque tinha uma receita de bolo para tudo, né? Ele fez lá nos Estados Unidos a organização racional do trabalho, e lá nos estudos dos tempos e movimentos, alguém aqui já viu Tempos Modernos, do Chaplin? Já. O professor TA adora. A gente adora, né? Fazer vocês assistirem 1h30 um filme mudo, né? A gente adora. Na verdade, a nossa vingança é com vocês. Mas ok. Pessoal, então ali nos tempos modernos, aquela hora que o Chaplin está lá, né, produzindo, aquilo ali é foco no processo, né? E aquilo ali é até uma crítica à organização racional do trabalho. Se vocês observarem bem aquele filme, o que acontece ali? Acontece ali o seguinte: ele dá sempre 2 apertadas no parafuso. Por quê? Porque já teve alguém que analisou aquele trabalho, que é um dos princípios da organização racional do trabalho, já teve alguém que cronometrou aquela atividade, que também faz parte dos estudos dos tempos e movimentos, e que disse que são 2. 3 movimentos é ineficiente, 1 movimento é ineficiente, são 2. Então, na organização racional do trabalho, que é o princípio da teoria taylorista, a gente tem ali um conjunto de elementos que vão nos dar, de fato, a melhor forma de trabalhar. Mari, tá errado? Gente, se vocês forem no McDonald's, é exatamente isso que acontece. Tá? Se vocês forem numa grande linha de montagem, é exatamente assim que acontece. Tá? Porque assim, é de 1900, não tem problema. Não é que tá velho. Né? Não dá para jogar fora só porque ficou velho. O que é importante a gente entender? Que cada organização vai ser gerenciada de acordo com uma perspectiva. Ou melhor, que cada setor da organização vai ser gerenciada de acordo com uma perspectiva. Lá na linha de montagem do McDonald's, do Subway, enfim, tem cada pessoa responsável por uma tarefa, divisão do trabalho. Cada pessoa se especializa naquela tarefa, o princípio da especialização, para poder produzir mais e aumentar a eficiência. Ótimo, legal, né? Só que também, se a gente olha para o McDonald's, ele usa mais uma série de outras teorias, que depois eu vou resgatar de novo o exemplo do McDonald's, para a gente lembrar que, de fato, uma organização, como a teoria da contingência nos diz, precisa de várias perspectivas da organização, tá? Mas voltando aqui um pouquinho no Taylor. Então, o objetivo do Taylor era aumentar a eficiência das organizações com uma abordagem que ia do nível operacional para o nível estratégico. Então, para o Taylor, a eficiência organizacional vinha da onde? Do nível operacional. A partir do momento que lá a produção, os processos estão bem organizados e bem definidos, eu vou ter eficiência. Então, essa é a ideia dele. Tá? Bom, um outro colega
do Taylor, que também estudou os processos e a produção, todos nós conhecemos pelo menos o sobrenome dele, que é o Henry Ford, né? Bom, gente, o Ford, o que ele trouxe de diferente para esse movimento que a gente chama de administração científica, né? Ele trouxe o seguinte, o princípio da produção em massa. Qual era o grande sonho do Ford? O Ford ele queria produzir carros, que no caso era o Ford modelo T, no caso era preto, obrigada professor, né? O sonho dele era produzir carros a um número tão grande que todo americano pudesse ter um. Olha só que sonho audacioso, né, gente? E daí, para isso, ele se concentrou no quê? Ele se concentrou na ideia do princípio de produção em massa, porque quanto mais eu produzo, eu consigo diminuir os custos. A professora Luciane Meton não está aqui, né? E quem me conhece sabe que eu sou péssima com números, é por isso que eu vim para sociais, né? E aplicadas, daí eu tiro a parte da aplicada, dos custos, enfim, eu brinco que eu gasto tudo em sapato, né? Então eu e números a gente não dá muito certo. Mas pelo que eu me lembro das minhas aulas de custo, né? Quanto mais eu produzo, eu consigo diminuir, distribuir os custos fixos, né? Os custos fixos entre esses produtos. Então eu consigo diminuir o custo final do meu produto. Bom, legal, ele de fato conseguiu fazer muitos carros. Ele, de fato, conseguiu, num período ali de 15 anos, se eu não me engano, vender 27 milhões de carros. É muita coisa. Só que, gente, é o mesmo produto durante 15 anos? Daí eles vão me dizer, Mário, o cara é louco, né? Porque, poxa, ele não viu que talvez alguém, tipo o dono da fábrica, porque desse jeito, né? O dono e o faxineiro tinham o mesmo carro. Será que em nenhum momento ninguém disse para ele assim, ô Ford, vem cá, né? Essa tua ideia de que todo mundo pode ter um carro desde que seja um Ford modelo T preto, né? Não, sei lá, não vai chegar alguém, tu não tem medo da concorrência? Gente, a gente está falando de 1915, 16. Concorrência nesse período? Então ele não estava preocupado. Hoje é fácil a gente olhar e dizer assim, meu Deus, 15 anos vendendo a mesma coisa, né? Mas naquele momento ele não estava preocupado com isso, porque de fato a gente não tinha concorrência grande como a gente tem hoje, né? Que é só a gente inventar uma coisa, vence o tempo da patente ali, já tem alguém seguindo, e se não patenteou, daí mesmo, meu querido, que tu vai ter problema, né? Bom, e daí os princípios da produção em massa são dois. Primeiro, o que o... achei uma luzinha. Primeiro, o Ford definiu peças padronizadas, porque naquele momento a gente tinha peças diferentes para cada estrutura que ela formada. Então ele conseguiu padronizar as peças. E outra coisa, um trabalhador especializado. Então, um trabalhador especializado naquela atividade. Depois de um tempo, o Ford ele conseguiu fazer o que a gente chamou de linha de montagem móvel. Porque inicialmente, pessoal, quem é que se deslocava pelo chão de fábrica? O trabalhador, né? Então, se eu tivesse que apertar 500 parafusos aqui, eu que ia andando em cada produto final que ia ser produzido. Depois de um tempo, o Ford conseguiu aprimorar e ele fez a linha de montagem móvel. Aumentou ainda mais a eficiência, porque daí quem é que começou a se deslocar pelo pátio de produção? O trabalho, ao invés do trabalhador, né? De novo, tanto Taylor quanto Ford, a ideia era aumentar a eficiência do chão de fábrica. Conseguiram? Graças a Deus. É por isso que hoje a gente tem as linhas produtivas tão bem organizadas e definidas e tão eficientes como a gente tem hoje, né? Opa. Bom, mas como eu disse, processo é importante? Sim, mas se você não tiver uma estrutura organizacional definida, organizada, que te possibilite chegar lá no nível operacional e conseguir eficiência, você não vai conseguir ser eficiente. Daí vem um conjunto de teorias que tem o foco aonde? Na estrutura, né? Algo que é importante, vocês vão perguntar, Mari, isso aqui é uma linha do tempo? Porque eu brinquei com a Ayrton, que eu até perguntei, essa aula eu normalmente dou com os meus alunos num quadro. Por quê? Vamos só lembrar.
Se Taylor é 1903, Fayol, que é conhecido como o pai da nossa ciência, né, o pai da administração, ele desenvolveu estudos praticamente na mesma época que o Taylor. Daí vocês vão me dizer, Mari, mas duas coisas que sempre os meus alunos têm dúvida. Por que então que o Taylor sempre foi o mais famoso? Ô, gente, vamos combinar. O que dá mais resultado imediato? Você arrumar um chão de fábrica e já aumentar a eficiência, né? Treinar o trabalhador e já ter resultado financeiro? Ou tu chegar, definir estrutura, formalizar, hierarquia, mérito, não sei o quê. O que dá resultado mais rápido? Hein? Os princípios tayloristas ou de Fayol? Gente, um por vez. Taylor ou Fayol? Taylor, né? Então, obviamente, quem ficou mais famoso? O Taylor. Um livro que eu gosto bastante, que é chamado Os Teóricos da Administração, no início, os autores até fazem um negócio que particularmente me deixa um pouco chateada, porque ele diz que o Fayol, ele de fato só conseguiu a relevância dentro da ciência da administração depois que ele morreu. Então, ele ser conhecido como o pai da administração, o sucesso que ele conseguiu depois, foi depois de morto. Né? Enquanto ele era vivo, a grande sensação do momento era o Taylor e depois, na sequência, o Ford. Tá? Então, de novo, isso aqui não é depois, isso aqui acontece praticamente junto com a era taylorista. Tá? Bom, e o Fayol? O Fayol organizou o que a gente chama de teoria clássica, e lá na teoria clássica, a preocupação é o quê? É aumentar a eficiência no sentido de cima para baixo. Então, primeiro eu vou organizar a estrutura organizacional, os departamentos, a hierarquia, nananana. Depois eu sei que eu vou ter eficiência. Então, o fluxo da eficiência, ele segue o sentido de cima para baixo. Tá? Bom, Mari, por que já que o mais famoso foi Taylor, por que o pai da administração é o Fayol? Né? Bom, pessoal, porque a teoria da administração, a ciência da administração, ela é uma ciência social, ela não é uma ciência de receita de bolo pronta. Né? E o Fayol, ele nos possibilitou fundamentos de como gerenciar uma organização. E não só organizar o trabalho no setor produtivo. Então, basicamente é por isso que o Fayol é conhecido pela sua contribuição, de fato, para a ciência de administrar, para a ciência da tomada de decisão, que é a nossa administração. Tá? Então, vamos lá, coisas importantes que o Fayol fez. Então, primeira coisa, o Fayol definiu as operações básicas das organizações. Se vocês tiverem que um dia um professor de TCC, o orientador, diz assim, defina as áreas, né, lá na fundamentação teórica, vocês têm que fundamentar as áreas da administração. Comecem por aqui. Né? Quem primeiro identificou as áreas que uma organização tinha, que hoje, né, a gente chama de departamentos, enfim, foi o Fayol quando ele definiu as funções, as operações básicas de uma empresa. Então, ele diz o seguinte, que uma empresa, que uma organização tem essas operações. A técnica, que é a de produção, a comercial, compra e venda, financeira, captação e gestão de capitais, de segurança, proteção de bens e pessoas, e contabilidade e segurança econômica. A operação administrativa, o Fayol sempre descrevia como a atividade mais importante, como a operação mais importante, porque era ela a responsável por coordenar todos os esforços das demais operações. Então, era ela que era responsável por dar coesão ao trabalho de todas as demais áreas. Então, por isso que a gente tem as áreas da administração, o início aqui nas operações básicas do Fayol. Bom, Mário, que mais? Né? POC3. Processo administrativo ou funções do administrador. Era tão mais fácil ter um termo só, né? Mas vocês podem encontrar com esses três. Né? Bom, o Fayol definiu as nossas funções. No início, na teoria clássica, essas funções eram 5. Planejamento, organização, e daí o C3 ali, né? Comando, coordenação e controle. Tá, Mari, mas por que quando a gente está estudando hoje, a gente estuda assim, planejamento, organização,
direção e controle. Isso aqui é da teoria neoclássica. Isso aqui já vem lá nas últimas teorias com Peter Drucker, quando ele fez neoclássica, né? Ele fez um reestudo da teoria clássica, e daí ele unificou as duas funções, comando e coordenação, na função direção. Hoje, pessoal, a gente também tem, em alguns livros, a gente encontra, né, as funções planejamento, organização, direção ou liderança e controle. Tá? Aqui, de fato, eu trago, porque muitas vezes vocês vão participar de concurso público, enfim, e a liderança está como função. Mas quando a gente vai na etimologia da palavra liderança, quando a gente vai estudar o que significa de fato a liderança, a gente entende que liderança ela não deveria ser função. A liderança é uma habilidade, né? Ela é uma habilidade do quê? De conduzir as pessoas por meio dos processos de comunicação. Por ser uma habilidade, tem pessoas que têm e tem pessoas que não têm. O contexto hoje das organizações, eu sempre faço um parênteses aqui, eles sempre têm exigido muito essa coisa da liderança, né? Dizendo assim, não, que você tem que ser líder, que você tem que ser líder, que você tem que ser líder. Eu sempre fico um pouco com medo do uso dessa palavra, porque a gente sabe que tem gestores muito bem-sucedidos e que, de fato, não têm a habilidade de liderança. Mas nem por isso eles não são bem-sucedidos. Então, assim, ninguém tem que morrer porque percebe, eu digo que assim, a liderança ela é uma habilidade que muitas vezes você percebe ela nas crianças. Quem tem criança em casa consegue observar, tem sempre num grupinho o líder da quadrilha, né? Vocês já repararam? Eu tenho minha filhada de 6 anos, então às vezes estão lá, levam nas festinhas, coisa, tu olha e diz assim, meu Deus, aquela ali é a que inventa a brincadeira. É a que quer dar, né? Aqui diz assim, organiza, e daí puxa não sei o que, e daí olha para um pano, aquele pano já vira uma cabana, que já vira não sei o que, e dá conta e organiza todo mundo e mobiliza todo mundo. Habilidade de liderança, de fato, você tem desde pequeno, né? Mas é uma habilidade, então você pode aprender ela ao longo do tempo também, você pode desenvolver essa habilidade. A gente só não pode cair naquele erro de achar que daí, terminando de ler o Monge Executivo, você vai ser líder, né? Ou então aqueles outros livros, né? 5 passos pela liderança. Acaba as 188 páginas, fecho, agora sou um líder. Tem que tomar cuidado. Então, quem quer, né, desenvolver a habilidade da liderança, que percebe que não tem e que percebe que isso vai ser o bom e vai ser um diferencial para si enquanto administrador, legal, muito bem, mas é um processo, tá? Não é a leitura de um livro, não é que vai te dar todas as características que um bom líder precisa ter, ok? Por isso que daí eu brinco, pena que a professora Justina não está aqui, né? Que daí ela ia dizer que é exatamente isso que eu estou falando. Não tem algumas empresas que estão substituindo o termo supervisor da área tal por líder da área tal? Qual é de fato a mudança que acontece? Nenhuma. O cara continua fazendo exatamente a mesma coisa que ele fazia quando ele era chamado de supervisor. Daí aquela forçação de barra para tentar humanizar as empresas, mas que de fato é só pelo nome na estrutura e não, né, com uma mudança conceitual da organização. Tá? Bom, o que Fayol fez? Algo que a gente precisa ter decorado na ponta da língua. 14 princípios básicos. São só 14, eu faço decorar. Dou aula há 10 anos, não decorei. Tá? Então fiquem tranquilos, fiquem bem tranquilos. Eu só vou passar os 10 com vocês, para vocês me dizerem assim, isso aqui lá de 1903, 4, né? Se a gente não usa isso aqui até hoje, né? Divisão do trabalho, autoridade e responsabilidade. Então, quanto mais autoridade eu tenho, mais responsabilidade também, ela acompanha, né? Unidades de comando, ou seja, né, cada pessoa obedecer hierarquicamente e imediatamente um superior hierárquico. Unidade de direção, todos na organização caminhando em prol do mesmo objetivo. Disciplina, prevalecer sempre os interesses do grupo e não os individuais. Iniciativa, aí tudo, né? O Fayol já defendia uma remuneração justa. Então, ele já defendia que as pessoas deveriam ser remuneradas adequadamente.
eu vou pular a centralização. Hierarquia, né, ou seja, o desenho organizacional. Ordem, equidade, que aqui não é equidade, não é igualdade, né, pessoal? É justiça, as pessoas serem tratadas de forma como merecem, né, equivalente. Estabilidade dos funcionários, e no livro do Fayol ele chama de espírito de corpo, que é a coisa de toda a organização funcionar junta, né, ser um elemento só. Por que eu quis pular a centralização? Eu quis pular a centralização, pessoal, porque talvez hoje, dos princípios do Fayol, a centralização é a que ainda aquela que a gente precisa usar com um pouquinho de calma. Porque a gente sabe que hoje, como a gente vive intensamente sendo influenciados pelas coisas que acontecem fora da nossa organização, a gente precisa de processos de tomada de decisão muito rápidos. E quanto mais centralizada é uma organização, a minha tomada de decisão vai ficando engessada. Eu dou aula no comércio exterior, então eu dei esse exemplo para eles esses dias, né? Tem uma multinacional ali de Joinville que ela trabalha única e exclusivamente com matéria-prima que vem de fora, ou seja, é comprada em dólar, né, no mercado internacional. O que acontece ali? Se o comprador não tem autonomia para aproveitar a melhor taxa de câmbio para comprar naquele dia que está melhor o câmbio, se ele tiver que pedir autorização para fulano, que vai pedir para ciclano, que vai pedir para beltrano, ele recebe autorização no outro dia e aí o câmbio já variou e talvez não seja mais a melhor alternativa, tá? A solução mais satisfatória. Então, talvez a centralização hoje é o princípio de Fayol que mais a gente precisa usar com calma. Obviamente, às vezes pequenas organizações precisam ser gerenciadas de uma maneira mais centralizada, mas é aquela que hoje é o princípio que hoje a gente precisa usar com mais calma, tá? Mas Fayol, ok. A próxima teoria é uma teoria que talvez o professor Piva trabalhe com vocês também em sociologia. Não, professor? Não traz algumas coisinhas? Algumas coisinhas, né? Porque a teoria burocrática, e agora eu sou obrigada a fazer uma coisa que se os meus alunos lá em Itajaí estiverem vendo, eles vão rir. É a que eu mais amo. Gente, eu amo a teoria burocrática, né? Talvez por influência da professora que me deu TA, né? Ou talvez, de fato, por entender que a burocracia é o sistema ideal e que se ele fosse, de fato, seguido, de acordo com o que Max Weber idealizou na teoria dele, as organizações seriam muito mais justas e sérias e claras e sem tantos empecilhos. Daí vocês vão olhar para mim, vocês estão me olhando, né? Porque vocês estão pensando em burocracia, daí vocês estão pensando em quando eu vou ligar para cancelar a TV a cabo e daí eu fico 3 horas esperando, repetindo e não sei o que, parari, parará. Quando eu vou no banco que eu quero cancelar não sei o que, eles me mandam para cima e para baixo, não sei o que. Quando eu falo burocracia, daí vocês pensam nos entraves burocráticos do governo, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Gente, enquanto administradores, a gente não pode falar assim. Tudo isso que eu estou falando e que fica no nosso senso comum de que burocracia é ruim, é chamado de disfunção burocrática. É erro do uso. A burocracia, ela prima por um modelo ideal em que você só vai utilizar os recursos necessários para alcançar os objetivos. É lindo. É ótimo. Tu não vai ter excesso de processo, só vai ter os processos necessários. Tu não vai ter desperdício de recurso, por exemplo, recurso tempo. Por quê? Porque tu só vai ter o tempo necessário. Tá, Mari, e daí a gente tem que esperar 90 dias para abrir uma empresa no Brasil. É burocracia? Não, é disfunção burocrática, é erro do cara que está lá escrevendo a lei. É erro do cara que está lá fazendo a fiscalização e está inventando mais uma coisa para tu trazer mais não sei o quê. Né? Então, a gente precisa tirar isso, assim, eu sei que daí, meu Deus, Mari, mas é tão mais fácil chamar de burocracia do que colocar o disfunção burocrática na frente, né? Mas é o correto, enquanto administradores é o correto, tá? Então, vamos lá.
Gustavo, até o final da noite eu consigo acertar os botões. Tem uma flecha aí, viu, né? Então, o que a burocracia fala, pessoal? Ela fala o seguinte, vamos lá ver se não é lindo, tá? Até só para dizer para vocês, eu fiz uma prova com os meus alunos de casas em administração, e daí eu fiz uma pergunta, a teoria burocrática, daí tem uns 3, 4 alunos que fizeram um coração, porque eu sempre que falo na burocracia, eu faço um coraçãozinho, né? Vamos lá, a teoria burocrática do Weber diz o seguinte pra gente, caráter legal das normas. Ou seja, gente, se tem uma regra, a regra serve para todo mundo. Para o prefeito, para o presidente, para o dono da empresa, para o filho do dono. Então não tem essa coisa de, mas tu sabe com quem tu está falando? Não, numa organização burocrática, beleza, eu estou falando com cliente que precisa seguir a mesma regra que todo mundo, né? Independente se eu gostei dele, se ele não gostou, a regra vai ser sempre a mesma. Caráter legal das normas, né? O que mais? Impessoalidade nas relações. Querendo dizer o seguinte, pessoal, quando a gente entra numa organização, nós somos representantes de papéis, né? Então, eu estou hoje responsável pelo apoio pedagógico do CCESA, porque eu sou ocupante de uma função, né? E daí o professor Gustavo, ele está hoje líder de um projeto nosso de extensão, que é o projeto Unibem, né? A minha relação com o Gustavo aqui dentro da universidade, pela premissa da teoria burocrática, é uma relação impessoal. Se o Gustavo tiver qualquer crítica para fazer para mim, não é para a Mariana que ele está fazendo, é para o papel que eu represento, né? E depois, assim, eu tenho amizade com o Gustavo fora, não vou nunca mais falar com ele só porque ele criticou alguma coisa que ele me disse enquanto ele estava lá representante de um cargo, né? Ou seja, as relações nas organizações, elas não devem ser relações pessoais, né? Relações informais. Elas devem ser relações impessoais, né? A gente está sempre representando cargos, né? Bom, hierarquia de autoridade, então quem é que vai me dizer se eu tenho mais autoridade com fulano, que ciclano, que beltrano? A estrutura da organização, daí isso já é algo que o Fayol também tinha dito. Rotinas e procedimentos padronizados. Eu costumo sempre dizer assim, pessoal, quando a gente liga para fazer uma reclamação no 0800 da vida, né? Da semana passada eu estava falando sobre isso. A primeira coisa que eu sempre falo para atendente é assim, tu me desculpa, eu sei que essa é a resposta que tu tens que me dar. Porque a resposta que ele vai dar para mim, a resposta que ele vai dar para a Hilda, a resposta que ele vai dar para a Renata. É a resposta que ele vai dar para todo mundo. Porque o procedimento dele é padronizado. Independente se ele achou a minha voz mais simpática no telefone e a Renata foi mais brava com ele no telefone, a resposta é igual. A rotina e o procedimento é padronizado para todo mundo, né? E daí não tem diversidade de interpretação. Todo mundo vai pegar a regra e vai ler a regra e interpretar a regra da mesma forma, né? Outra coisa, nas organizações, as pessoas são ocupantes de cargos por competência técnica e mérito, né? Então, estão nos seus lugares e assumem cargos e funções por terem competência para estar lá. Então, daí, competência, aula da professora Justina, e eu tive 3 disciplinas com a professora Justina na graduação, gente, então sei isso de cor e salteado. Competências, conhecimentos, habilidades e atitudes. Então, a pessoa é ocupante do cargo por ter conhecimentos, habilidades e atitudes e mérito, porque fez por merecer chegar onde está, né? Foi uma pessoa que cuidou dos relacionamentos internos, que cuidou da imagem da organização, que sempre se comprometeu e daí ela merece estar onde está. Me diz se a burocracia não é linda, gente. Não contei aqui uma organização perfeita para vocês? Modelo ideal de Max Weber, né? Bom, todo mundo saindo daqui fazendo coração com a teoria burocrática, hein, gente? Agora eu vou fiscalizar os Facebook de vocês. Quando vocês escreverem a palavra burocracia com sentido ruim, eu vou comentar, tá?
Pessoal, outro representante que estudou as organizações com enfoque na estrutura foi o Amitai Etzioni, que fez a teoria estruturalista, né? A teoria estruturalista, ela é conhecida como a teoria de transição. Ela é uma teoria que ela já reconhece o ambiente externo, então ela já está meio com o pezinho lá, dizendo que a organização não é um ambiente fechado e tal, mas que ela ainda olha muito para dentro da organização, não tanto para as relações externas que se estabelecem. Tanto que é ela que traz, de fato, o conceito do que é estrutura organizacional, né? Que a estrutura, vamos pensar assim, quando eu estou falando de estrutura, pessoal, imaginem, cada um de vocês, um organograma mesmo, né? Que a estrutura não é aquele organograma com as partes separadas. Uma estrutura é quando eu tenho tudo aquilo funcionando de forma interdependente e interrelacionada na busca de um objetivo, né? Que as partes isoladas, elas não alcançam de fato nada. A gente só tem uma organização e uma estrutura quando tudo aquilo ali funciona junto, né? Então é isso que o Etzioni traz para a gente. Bom, o que mais que ele traz? Ele traz o seguinte, ele já considera as organizações como uma abordagem múltipla. Então, se a gente fala que lá na teoria taylorista os incentivos eram sempre salariais, porque eu não falei naquela hora, mas talvez vocês lembrem, né? Que a primeira coisa que o Taylor fez foi o quê? Mudar a forma de pagamento, né? As pessoas antes, nas fábricas, elas recebiam por dia trabalhado, então se eu produzisse 10, 20, 50 ou 100, eu ia ganhar a mesma coisa. E o Taylor, a primeira coisa que ele fez para engajar as pessoas foi mudar a forma de pagamento para peças produzidas. Pô, se ele está me dizendo que eu tenho que trabalhar desse jeito e que eu vou produzir mais, obviamente eu vou me engajar nisso, e daí as pessoas também ganhavam mais. Essa ideia de que as pessoas se estimulariam única e exclusivamente por questões monetárias é o que na administração a gente chama de concepção de homo econômicos, né? Daquela pessoa que é só influenciada por questões salariais. Depois a gente vai ver, e lá em 1927, quando a gente começa com a teoria das relações humanas, a gente vai ver que não é única exclusivamente por questões salariais, as pessoas também se incentivam com o quadro do funcionário do mês, também se incentivam com um elogio na frente do grupo. Então, poxa, Ayrton, parabéns, você foi o coordenador que melhor desenvolveu o evento, a jornada, muito mais gestão, que só tem aqui, né? Então, parabéns. Então, com isso, ele ficou agora ali, o ego dele, né? Ele ficou inflado, né? Então, as pessoas se sentem também influenciadas e motivadas com essas questões. E daí o Etzioni vem e diz assim, pois é, porque tem hora que a gente vai precisar de incentivo salarial e vai ter horas que tu vai precisar de incentivos sociais. Ou seja, a gente precisa ver que situação é qual situação. Incentivos mistos. O Etzioni também traz aquela coisa de dizer o seguinte, lá na teoria clássica a gente dizia, estrutura é formal, é o desenho bonitinho e tal. Daí na teoria das relações humanas, que a gente vai ver na sequência, a gente tinha que ver a relação informal entre as pessoas, porque os vínculos afetivos influenciam na eficiência. Mas também não é só informal. Daí o Etzioni vem e diz o seguinte, é que a gente precisa olhar das duas formas, tanto a abordagem formal quanto a abordagem informal. Tá? O Etzioni ele também muda os níveis, pessoal. A gente está acostumado com estratégico, tático e operacional, mas é que isso também foi feito por um momento em que a administração era muito voltada para onde? Chão de fábrica, era muito voltada para a indústria. O Etzioni faz uma releitura porque ele estuda vários tipos de organizações. E daí ele muda o nome dos níveis. Ele passa a chamar de níveis institucional, que seria o estratégico, gerencial, que seria o tático, e o técnico, que seria o operacional. Então isso aqui também vocês têm que cuidar, porque vocês podem ver de formas diferentes em concursos públicos, enfim, tá? E daí aqui, só para dar maior ênfase, né? Como eu falei para vocês, tem essa ideia de ambiente aberto, ou seja, ele já entende que eu sofro influência do que acontece fora. Então não dá para ficar fechado na minha caixinha, né? E ficar produzindo só Ford, modelo T e preto.
né? Não dá, eu preciso olhar porque as pessoas querem, porque os meus concorrentes estão fazendo. Tá? E assim a gente encerra as teorias com foco na estrutura. Vai retomando. Estrutura importante, processos importantes e as pessoas. Se a Ju tivesse aqui, ela ia dizer, são as mais importantes. Né? Com certeza, porque se as pessoas não comprarem as nossas ideias, quem é que vai fazer os melhores processos, a melhor estrutura, olhar de fato para o ambiente externo? Mas vamos lá. Primeira coisa que vocês têm que lembrar, né? Teoria das relações humanas. Ai, que legal as pessoas. Ela não foi feita para pensar nas pessoas. Né? Foi um acaso do destino. Só para lembrar que ela era uma teoria que começou, o Elton Mayo, né? Lá em 1927, quando ele começou a estudar a fábrica de Hawthorne, ele não queria ver como é que as pessoas se sentiam. Então, se o professor Gustavo estava feliz ou infeliz no trabalho dele, se ele se sentia, enfim, motivado com o trabalho, ele não estava preocupado com nada disso. Ele foi para lá para identificar como é que a luminosidade influenciava na produtividade. Estudo totalmente processual, né? Ele foi lá para ver o seguinte, será que quando eu tenho mais luz, as pessoas produzem mais, e quando eu tenho menos luz, as pessoas produzem menos? Gente, ele só foi lá para isso, ele não foi para perguntar como é que as pessoas se sentiam, tá? Só que daí o resultado dele não deu nada que ele queria, porque ele já foi, né, os professores que a gente que pesquisa, a gente sabe que quando a gente já vai achando que a gente tem certeza do que vai encontrar, vai dar errado, né? O que aconteceu ali? Aumentava a luz, a produtividade aumentava. Legal? Diminuía a luz, a produtividade também aumentava. Daí ele disse assim, tá, mas peraí, se não é a luz, o que é? Se a luz, tanto se a luz está com mais luz ou menos luz, as pessoas continuam produzindo mais. E daí detalhe, né, gente, ele tinha 2 grupos. Ele tinha um grupo de controle e ele tinha um grupo experimental. No grupo de controle, ele mantinha as condições normais da fábrica. E no outro, ele variava. Nos 2 grupos, aumentou a produção. Então, isso para ele foi assim, não, tem outra coisa influenciando que não é a luz. Ele teve que investigar, e daí o que ele viu? Ele viu que as pessoas, quando se sentiram importantes, quando tinham pessoas à frente que as mobilizavam para produzir mais, acabavam, de fato, produzindo mais. Né? Gente, é só vocês olharem para vocês. Quando a gente está num grupo e daí vem alguém e diz assim, poxa, pessoal, a gente precisa acabar isso aqui, vamos acabar isso aqui, talvez... Se tu tem uma pessoa à frente que de fato está ali e te mobiliza, você vai e tu compra a atividade. Né? Bom, e daí o que a gente identificou? Que o nível de produção resulta sim da interação entre as pessoas, que é isso que eu comentei agora, que os funcionários eles também têm um comportamento social, que a gente se relaciona como pessoas informalmente, né? A gente tem recompensas e sanções sociais que também são importantes, e daí assim, eu falei do McDonald's lá na linha de produção bem taylorista deles, né? Eles têm um manual também, se eu não me engano, de 350 páginas de como fazer os processos, então coisa bem burocrática. E eles também têm um funcionário do mês, coladinho lá, todo mês muda, sanção social, né? Que a gente chega, olha o funcionário do mês, aí tu gosta de ser atendido pelo funcionário do mês, tu acha legal e tal, as pessoas elogiam, brincam, sanção, né, recompensa social. Né? A ênfase nos aspectos emocionais, porque, pessoal, nós somos totalmente sociotécnicos. A forma como nós estamos nos sentindo socialmente e emocionalmente, elas têm impacto no nosso desempenho técnico, no nosso trabalho. A gente só não pode confundir porque cada pessoa é uma pessoa, né? Então, aquela coisa assim, ah tá, Mari, então assim, se eu estiver triste, se eu estiver passando, se o meu grupo não estiver bem interagindo, não sei o que, a minha produtividade vai diminuir, depende de pessoa para pessoa, né? Tem pessoas que acabam descarregando tudo no trabalho e daí produzem muito, né? Como também tem pessoas que se estão muito felizes, não conseguem se concentrar no trabalho, né? As meninas que vão casar, tem tanta coisa para pensar, né? É o vestido, é o bolo, é o docinho, não sei o que, tá feliz da vida, o meu problema seria o sapato, né? É o sapato, não sei o que tem que comprar. Eu tô tão feliz que eu já não consigo nem me concentrar em nada no meu trabalho. Então, eu só tô querendo dizer assim, ó,
Aqui, a teoria das relações humanas traz justamente essa questão. Eu tenho questões emocionais e que elas afetam, sim, o meu desempenho. Só não dá pra gente dizer como, porque cada pessoa é uma pessoa, tá? E a motivação? Outra palavrinha, né? A gente falou da liderança, e os estudos de liderança surgem na teoria das relações humanas, tá? E a motivação? A motivação, pessoal, ela começa a ser estudada nas organizações a partir de 1947, com a teoria da hierarquia das necessidades de Abraham Maslow. Né? Vocês devem essa teoria, a gente sempre gosta de falar. Bom, primeiro, o que é motivação? Pessoal, motivação é um motivo para cada um, para eu agir. Ou seja, motivação, cada um tem a sua. E ninguém motiva ninguém. Ah, porque tu tem que manter teus funcionários motivados. Bom, você vai dar estímulos. Se eles vão se sentir motivados ou não, depende de cada um. Tá? Então não caia nesse erro de dizer assim, ó, porque eu preciso motivar fulano. Cara, tu não vai motivar o fulano. O fulano vai se sentir motivado se o teu estímulo atender o que daí depois vem o Abraham Maslow dizer, uma necessidade que ele tem. Tá? Mas ninguém motiva ninguém. Nós, enquanto administradores, damos estímulos. Ok? Vamos lá. Maslow. Muito bonitinho, né? O Maslow, ele hierarquizou as nossas necessidades. Os dois primeiros aqui... pronto, está. Necessidades de segurança e fisiológicas é o que a gente chama de necessidades primárias, né? Necessidades de amor e relacionamento, estima e realização pessoal, esses três últimos níveis aqui, são necessidades secundárias. Tá? Pessoal, necessidades fisiológicas de segurança, a maioria de nós tem, é meio que invariável cada um ter ou não. Mas e as outras? É uma escala? Não. A gente já estudou a hierarquia de Maslow, gente, de todos os jeitos, de todas as formas, e daí a gente estudou os seres humanos para entender. Não é uma hierarquia. Vocês já ouviram falar no termo workaholic? Que é aquela pessoa que trabalha demais, 14, 15, 16 horas por dia, que só pensa no trabalho, só fala no trabalho, não tira férias, não sei o quê. Vocês acham que essa pessoa, ela tem necessidades de amor e relacionamento? Não, ela pulou esse nível. Se vocês vão olhar a maioria dos workaholics de verdade, eles não têm ninguém. Né? Se bobear male vem a família. Então, a hierarquia das necessidades, ela é chamada de hierarquia porque foi assim, só que não é uma escadinha. Então, assim, primeiro, então, eu vou suprir a necessidade de amor e relacionamento. Depois eu vou passar para a estima e, por último, a realização pessoal. Não, pessoal, não é assim que funciona. Tá? Cada um tem um tipo de necessidades. Obviamente, as primárias, todas nós temos. Por isso que elas são chamadas de primárias. Agora, as secundárias, tem gente que vai fazer as três, tem gente que vai parar aqui no amor e relacionamento. Exemplo, quantas pessoas que vocês conhecem, que talvez tinham uma carreira e tudo bonitinho e tal, encontraram um parceiro, uma parceira, enfim, e daí resolveram que não vão mais trabalhar, que vão ficar cuidando deste relacionamento e vão... Eu fico muito brava quando as pessoas criticam esse tipo de coisa, porque eu digo, é a necessidade que ela tem. Se ela tem essa necessidade de estar lá, de construir uma carreira, de construir não sei o quê, e ela tem essa necessidade, ela está tranquila, é uma necessidade que ela tem. Não vai a gente dizer o que ela precisa, né? É uma necessidade que ela tem, ok? Talvez daqui a pouco, porque também tem disso, né? As nossas necessidades mudam. E daí, muitas vezes, essa pessoa depois criou os filhos, não sei o quê,
volta a trabalhar e daí volta a ter talvez uma necessidade de estima, uma necessidade de realização pessoal, porque as nossas necessidades também mudam, tá? Então, o Maslow foi a primeira pessoa que relacionou motivação com necessidade, tá? Lá em 47. O que veio depois, nesse conjunto de teorias, que a gente chama de teorias comportamentais, tá? Abraham Maslow é um. Particularmente, o que eu mais gosto, Frederick Herzberg é o segundo, tá? Isso aqui já na década de 50, e eu não quero falar o ano, porque provavelmente eu vou errar. O Frederick Herzberg, ele fez um estudo com 300 executivos, mais ou menos. E daí o Herzberg perguntou o que deixava a pessoa feliz no trabalho, era essa a pergunta, feliz, satisfeita, e o que as deixava infeliz e insatisfeita. O que ele descobriu? Ele descobriu que não era a mesma coisa. Então, por exemplo, assim, quando eu tenho uma relação sadia com o meu superior hierárquico, isso me deixa feliz. Mas isso não me deixava infeliz se eu não tivesse. É só um exemplo, tá? Então, ele identificou, pessoal, que a gente tem estágios de neutralidade. Não quer dizer aquela coisa assim, ó, que você está satisfeito ou você está insatisfeito. Não. Existe a ausência de satisfação e existe a ausência de insatisfação. Então, na verdade, quando a gente está falando de satisfação, a gente está falando de 4 possibilidades. Satisfeito, ausência de satisfação. Insatisfeito, ausência de insatisfação. O que ele viu que tinha a ver com insatisfação? Ele viu o seguinte, que o que ele chamou de fatores higiênicos tem relação com a insatisfação com o trabalho, tá? Então, ele viu o seguinte, pessoal, que tudo que tem a ver com como eu me sinto em relação à minha empresa, ao contexto do meu cargo. Ou seja, as condições de trabalho. Então, assim, pô, gente, quando você chega e o teu computador não liga, o sistema cai e tem ali um monte de cliente esperando para ser atendido e tu que vai ouvir o desaforo. A impressora emperrou e a gente não consegue imprimir. A gestão da empresa, então tu está insatisfeito com alguma coisa. O teu salário, a relação com o supervisor e os benefícios e os serviços sociais. Quando a empresa não atende, eu fico insatisfeito. Tá, Mari, se a empresa atende tudo? A ausência de insatisfação. Eu costumo dizer, pessoal, que esse é o pacote basicão, né? É o pacote basicão da empresa. A empresa te proporcionar um salário adequado, condições de trabalho legal, uma gestão correta, ela não está fazendo nada demais. Ela está fazendo o pacote basicão. Então, por que a gente tem que se sentir satisfeito com o pacote basicão? A gente vai ter a ausência de insatisfação. Então, se ela não atende, eu fico insatisfeito. Se ela atende, ausência de satisfação. Maria, o que me deixa super satisfeito, super feliz no meu trabalho? O que a gente chama de fatores motivacionais, que tem a ver com como eu me sinto em relação ao meu cargo, não à minha empresa, aquilo que eu executo, tá? O trabalho em si, se eu me sinto realizado com o meu trabalho, se eu tenho reconhecimento, se eu tenho possibilidade de progresso profissional, se eu vejo que eu tenho, né, uma responsabilidade muito grande na mão, isso me deixa satisfeito. Se a empresa não atende, a ausência de satisfação, tá? Gente, eu já vi TCEs muito legais com a aplicação da teoria de Herzberg nas empresas. Justamente para quê? Para a gente identificar se de fato o nosso funcionário está satisfeito ou se simplesmente é uma ausência de insatisfação. Porque daí a gente pode de fato fazer políticas organizacionais para tentar atender, né, aquele conjunto ali dos fatores motivacionais. Porque, obviamente, funcionários satisfeitos produzem muito mais, se engajam muito mais. Então, a gente tem que buscar esse daqui. Né? Bom, teoria XY.
Aqui, de fato, pessoal, vamos só apagar aquela coisa da teoria X e Y, dos baby boomers e do não sei o que, os que nasceram antes de 80, depois de 90 e não sei o que. Aqui não tem nada a ver com aquilo, tá? A teoria do MacGregor é o seguinte, ele identificou o comportamento das pessoas no trabalho. Que comportamento que ele identificou? Um comportamento de pessoas que são muito mais proativas em relação ao trabalho e um comportamento de pessoas que são muito mais reativas e não estão envolvidas com o trabalho. O que ele chamou de comportamento X? As pessoas, o trabalhador, que realiza o mínimo possível, que gosta de ser mandado, é aquele que eu tenho que ficar controlando o tempo inteiro, né? O funcionário sem penso. Vocês já ouviram essa piada, né? Do compenso sem penso? É aquele funcionário que assim, né? Chega na tua casa para trabalhar, tu que tem que pensar o que ele tem que fazer. Ele não é proativo de chegar e dizer que, né, ele precisa arrumar a cama, que tem que varrer a casa, que tem que... Tu que tem que dizer, não, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Então esse aqui é o sem penso, né? Eu que penso pro cara. Tem que mandar o tempo inteiro. É a pessoa que só pensa em si, que resiste à mudança. Aquele cara que diz assim, meu Deus do céu, meu, ela vem inventar mais uma coisa pra gente fazer diferente, não sei o que, nananana. E como é que é administrar esse tipo de pessoa, esse tipo de colaborador? É controlar e que tu tem que, na verdade, deixar ele tão ocupado para ele não se relacionar socialmente ou de forma particular, porque senão ele também pode contaminar o outro. Né? Por que eu digo que não tem nada a ver com as gerações X, Y, Z? Porque, gente, a gente tem pessoas novas que têm esse tipo de comportamento, eu não é. Eu espero que eu não esteja olhando para nenhuma delas. Mas sim, não tem nada a ver com idade, né? Bom, e o cara Y? O cara Y é o cara que eu queria trabalhar só com pessoas Y, e acho que vocês também, né? É aquele trabalhador que sempre tenta realizar o máximo possível, que tem iniciativa, que pensa na empresa, que incentiva a mudança, e administrar é só deixar o cara trabalhar, né? Então, administrar dispor dos meios, então tu tem que dar os recursos para que eles possam crescer e remover os obstáculos, enfim. De novo, ao mesmo tempo que vocês também não veem só pessoas novas, que seria a geração Y, né, como a gente fala, né, com comportamento Y. Então aqui não tem nada a ver com idade. E aqui, pessoal, uma coisa também bem importante, a gente tem organizações com essas características, né? Não tem só pessoas. A gente tem organizações que são muito X, ou seja, se a gente for pegar organizações que têm muita dificuldade com mudança, ou que têm muita morosidade na mudança, organizações que são muito centralizadas, eu não quero dar exemplo nenhum, porque o Ayrton fez o favor de estar transmitindo, então eu não posso dar exemplos ao vivo, daí eu não posso me comprometer, né? Mas a gente tem organizações que são muito fechadas e a gente tem organizações que são muito abertas. Normalmente, no senso comum, assim, órgãos públicos. Né? Eu não queria dar exemplo, mas enfim, uma vez a gente foi fazer uma visita técnica, acho que até o Ayrton estava comigo nessa, num órgão público lá no Rio de Janeiro. E daí, lá no Rio de Janeiro, o que a gente observou? Que, obviamente, né, pessoal, o órgão público tem muito uma tendência a ter características X. Né? E daí, o que a gente precisa observar? Que se a gente contrata um trabalhador Y, às vezes vai dar problema. Então, é isso que eu precisava falar para vocês, assim, com esse exemplo, que a gente vai ter organizações também X e organizações também Y. E daí, de fato, a gente precisa entender como é que a gente não vai desmotivar o cara Y, porque a gente precisa também do cara Y, né, para ele se incorporar nessa organização que é X, e vice-versa. Tá? Porque daí uma coisa que até a gente visitou, acho que foi o RH, né, Ayrton, aquela vez, e daí o que aconteceu? A própria gestora falou que ela tinha um turnover de pessoas novas muito grande. Por quê? Porque daí as pessoas com comportamento Y acabavam tendo que entrar na caixinha e elas não se acostumavam. E daí onde elas acabavam saindo da organização. Tá? Bom, que mais?
enfoque nas pessoas, essas teorias, tá? E daí vem a teoria que diz assim, não adianta tudo isso funcionar bonitinho se eu não estiver antenado com o que acontece fora. E daí vem as duas últimas teorias que eu vou trabalhar com vocês. Primeiro, a teoria dos sistemas, e essa teoria dos sistemas é justamente a teoria dos sistemas que a gente estuda na aula de biologia, tá? A teoria dos sistemas, feita pelo alemão Ludwig von Bertalanffy, que estudou lá a interação ambiente externo, ambiente interno das pessoas, dos animais com o ambiente onde elas estão, é a mesma teoria, a gente só trouxe isso para as organizações, tá? O que o enfoque nos sistemas nos traz? Que as organizações precisam buscar sobrevivência organizacional. E que para sobreviver, ela precisa entender que tudo que acontece fora, concepção de ambiente aberto, vai influenciar na forma de gestão interna. Tá? Isso surge quando? Basicamente ali na década de 50. Que daí vem essas teorias nos dizer que tu precisa olhar para fora. Não é coincidência, pessoal, se a gente for pegar as teorias do marketing, as eras do marketing, a era que de fato a gente passa a entender, né, que a gente deixa de achar que é venda, ou que a gente deixa de achar que é produção, é a década de 50. Estou errado, professora Renata? Então tá, ufa, né, a professora de marketing olhando para mim já fez, tá vendo, Rê? Tudo é TA, né? Tudo é TA, Renata. Bom, então o enfoque dos sistemas, ele diz o seguinte, que as organizações são organismos vivos, abertos, né? E que, portanto, elas têm que tentar esse equilíbrio, né? Hoje não está mais friozinho, todo mundo não veio de casaco e tal. A mesma coisa nas organizações, pessoal. O que a gente viu agora com a crise econômica? O que internamente a gente fez? Demitiu, reduziu o custo, colocou o casaco, né? Reagiu a um estímulo externo. Então, teoria dos sistemas vem para dizer tudo que acontece fora vai ter impacto internamente, tá? E a teoria da contingência? O que tem de diferente? A teoria da contingência diz que só sobreviver não vale. Porque só sobreviver a gente vai ser uma Kodak da vida, né? Que fica ali remando contra a maré e daí fica achando que não vai mudar para a tecnologia e que depois quando muda ela é muito reativa. A teoria da contingência vem para dizer o seguinte, a gente precisa se adaptar o tempo inteiro. E daí eu trouxe essa citação, que é do livro do Garrett Morgan, até perdão que eu não coloquei ali a referência, né? É do livro do Morgan, Imagem das Organizações, que ele fala o seguinte, que a administração deve estar preocupada, acima de tudo, em atingir boas medidas. Por que eu falei que a gente tem que ser um McDonald's, usar todos os enfoques? Porque é o seguinte, diferentes enfoques devem ser necessários para desempenhar diferentes atividades dentro da mesma organização. E tipos bem diferentes ou espécies de organizações são necessários em diferentes tipos de ambientes. Ou seja, a gente tem que ser meio camaleão sim nas organizações. A gente tem que ter uma hora que a gente tem que pensar mais nas pessoas, porque talvez tenha uma necessidade específica, talvez tenha uma hora que a gente vai ter que muito olhar para o processo, que a gente vai ter que muito olhar para a estrutura, e a organização é isso. Não é receita de bolo. E daí essa teoria vem para nos dizer o seguinte, a gente tem que buscar decisões satisfatórias para um conjunto de critérios daquele momento. Sabe aquela coisa do objetivo o real e o ideal? O ideal está lá. É aquele máximo que a gente poderia alcançar. Aquele é o ótimo. Mas talvez nas condições que a gente dá, a gente não consegue alcançar o ótimo. Então vamos definir critérios para chegar no nosso objetivo real, aquele que de fato a gente consegue alcançar e que vai trazer uma relação satisfatória da organização com o seu ambiente. O Ayrton está me mostrando um negocinho que acabou meu tempo, e eu acho que bem acabou mesmo. Opa! Eu sei o que aconteceu, não sei porque o Alan Maslow apareceu aqui de novo e de novo. Ô Gustavo, eu não sei mais onde eu estou apertando. Para baixo? Tem voltando do sistema, Gustavo. Deixa aqui, né? Então é isso. Eu não sei qual é o... Eu já não sei nem qual é o último slide. É que tá repetido? Bem na hora, viu aí?
Pessoal, o material vai estar disponível para vocês, eu só vou ver se ele está com esse erro aqui e eu vou gerar de novo aí, então, para melhor para todo mundo, tá? Eu espero que, assim, os alunos do primeiro ainda não chegaram aqui, não, o primeiro não, o segundo já tiveram uma boa revisão, né, porque viram tudo isso no primeiro, e os outros também. E que vocês, na verdade, a nossa ideia, né, a ideia do Ayrton, como me fez a proposta, é que vocês consigam perceber de fato tudo isso que eu conversei nas outras coisas que vocês estão estudando e na forma como vocês se relacionam com as organizações de vocês. E, gente, tudo são as teorias, tá? Então, obrigada. Professores, obrigada. Professora Ayrton, Agradecemos a participação da professora Mariana Correia e agora vou convidar o professor Gustavo Bellic para fazer a entrega de uma lembrança para a professora Mariana. Adoro presente. É um passador. Queria agradecer a presença de todos os alunos e dizer que quem deixou a ficha de inscrição com o professor Ayrton logo na entrada pode retirar com ele aqui na frente. E os demais, não se esqueçam de passar de novo na saída para confirmar a presença. Obrigado. Já deixou? deixa eu abrir. Vocês querem dividir comigo? Quero ver se eu Aí tu vai dar palestra, né? Qual o nome? Tamires, tá aqui? Gustavo.